Amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero nesta hora estar trazendo uma breve palavra para a nossa meditação, que está em Atos capítulo 2, versículo 42 a seguir. Está escrito assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém? Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, nós queremos falar aqui, de 4 pontos, principais, primordiais, para o crescimento, o desenvolvimento do crente, da igreja, do grupo cristão que se reúne em nome do Senhor Jesus para louvar, glorificar, bendizer o nome santo do Senhor. É necessário entendermos que não basta apenas você se declarar como um cristão. Há algumas regras interessantes para que o cristão ele cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há regras importantes estabelecidas por Deus através da sua palavra para que haja crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual na nossa vida, para que nos tornemos uma atração para as pessoas como luz do mundo, como um diferencial na vida delas. E a igreja que estava se formando naquele momento, em Jerusalém, a igreja ela tinha uma visão, e esta visão da igreja era o reino dos céus. Era a continuidade do reino dos céus na terra, era a continuidade da mensagem de boas novas que Jesus Cristo tinha colocado no coração daqueles homens e mulheres. E eles queriam dar continuidade ao ir do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele, quando antes de subir ao céu para sentar à destra do Pai, ele deixou um mandamento ímpar, onde ele disse, Marcos 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e os meus sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O versículo posterior a esses vai dizer que Jesus cooperava com eles, operando os milagres, os prodígios, as maravilhas, operando salvação, libertação, operando cura na vida das pessoas que eram alcançadas pela sua palavra através daqueles homens de Deus. E o segredo vitorioso da igreja primitiva, amados e queridos irmãos, era 4 pontos interessantes que nós podemos observar aqui: a fé, a comunhão, a oração e a obediência à palavra de Deus. A igreja ela tinha como base, como alicerce, na sua caminhada, na sua jornada, esses 4 pilares. Eles não abriam mão desses 4 pilares principais, Havia outros além desses, mas esses eram os 4 principais. A fé, naquele tempo, uma época muito difícil, onde Jesus ele vem, prega a sua mensagem, aonde os judeus esperavam que a mensagem de Jesus, eles compreendiam inicialmente como se fosse uma mensagem terrena, a restauração de Israel, que naquela época era serva, era escrava, estava sob o domínio de Roma, e eles esperavam um Salvador que viesse tirar eles do domínio de Roma. Mas Jesus ele veio trazer o reino de Deus ao coração, à mente, ao entendimento dos homens. E essa mensagem era uma mensagem que não era fácil de se compreender naquela época, de entender, de absorver esta mensagem. Mas estes homens de Deus, essas mulheres de Deus naquela época, escolhidos pelo Senhor, e cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, eles compreenderam esta mensagem, aplicaram esta mensagem às suas vidas, e também
saíram para, semear esta boa semente, ao coração daqueles que não conheciam essa mensagem não tinha ainda os alcançado. E o primeiro ponto aqui é a fé, Estes homens, eles exercem uma fé viva, eles exercem uma fé eficaz, Eles entregam as suas vidas de corpo e alma ao trabalho do Senhor, à pregação da palavra, a levar as boas novas de salvação às pessoas. E a fé, amados e queridos irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que você espera alcançar. Então a fé, ela está além da visão, ela está aquém daquilo que você pode ver, enxergar com seus olhos naturais. Então a fé, o que é a fé? A fé é o sobrenatural, é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você crê, você entende, você consegue compreender que é possível, que o Deus que te chamou, o Deus que você serve, Ele pode todas as coisas, Ele é um Deus que transcende, as coisas desta vida, deste mundo, é um Deus transcendente, é um Deus que age no sobrenatural. O nosso Deus, Ele é espírito, Ele é um ser incriado, mas é criador, é provedor, é mantenedor, Ele é um Deus que pode todas as coisas. E quando você crê, quando você acredita nisso de coração, de alma, de espírito, então você consegue contemplar a glória de Deus. E o diferencial desta igreja é que esta igreja ela conseguia contemplar a glória de Deus porque havia uma entrega total. E Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, que é galardoador, que é o provedor daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível você se tornar uma pessoa, um cristão, agradável aos olhos do Senhor. É impossível você atrair, a graça de Deus, a provisão de Deus, o sustento de Deus, o poder de Deus, sem que você agrade ao Senhor. E só pode agradar pela fé. Então é necessário exercer a fé. Abacuque capítulo 2, versículo de número 5, Abacuque vai dizer que o justo viverá pela fé. Que o justo, ele não vive pela vista, mas ele vive pela fé. E Paulo vai dizer que nós não vivemos mais por vista, mas nós vivemos pela fé. Abacuque ele vai estabelecer a fé como um estilo de vida, como aquilo que você tem que viver diariamente, continuamente. Romanos 10:17, Paulo vai dizer para a igreja em Roma que a fé é gerada pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, ao você ouvir, receber esta palavra no seu coração, ela vai te gerar a fé. 1 Pedro 5,9 está escrito: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro ele vai dizer para a igreja em Jerusalém que eles permanecessem firmes na fé, para que eles conseguissem vencer as lutas, as batalhas, as dificuldades às quais eles estavam enfrentando. E que eles não esquecessem que havia outros irmãos em outros lugares que também passavam pelas mesmas aflições que eles estavam passando, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas perseguições, mas que esses irmãos permaneciam na fé e que eles precisavam permanecer na fé. Então este é o primeiro pilar daquela igreja vencedora, E este é um pilar que você que quer ser vencedor em Cristo Jesus não pode abrir mão, é da fé. O segundo pilar desta igreja era a comunhão, era a unidade, era a koinonia que existia entre esses irmãos. Esses irmãos viviam unidos, de mãos dadas, abraçados pelas suas causas. Eles não se separavam, Eles viviam todo o tempo, eles estavam ali juntos, num só pensamento, num só uma intenção, Eles agiam juntos, de comum acordo. Não existia aquele cada um para si, não existia no meio deles. Esses irmãos estavam juntos e unidos, e esta união fazia toda a diferença na vida desses irmãos.
Atos 2,42 está escrito assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja que esses irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, observando o que os apóstolos lhe ensinavam, aquilo que os apóstolos falavam, diziam para eles, seja de cunho social, moral, ético, religioso, e espiritual. Eles observavam, eles tomavam aquilo para si e viviam numa comunhão em todas as áreas da sua vida. O partir do pão havia comunhão. As orações, eles estavam unidos nas orações, Eles estavam unidos na pregação da palavra, Esses irmãos, eles não se separavam por nada, e isso, criava entre eles um vínculo, de força, de poder, de autoridade, e agradava o coração de Deus. Se você quer ser igreja vencedora, se você quer ser vencedor em qualquer grupo que você esteja, você precisa entender que a comunhão, a unidade vai fazer a força. A unidade, ela vai te dar a força para vencer. Porque é melhor andar dois juntos do que um, diz a Bíblia. Porque dois estando juntos, é mais fácil eles vencerem do que um só. Então entenda, você foi criado, nós fomos criados para viver em sociedade. E viver em sociedade em paz. Promover a paz, o ajuntamento, a unidade, a coinonia. Veja o que diz o Salmo 133, 1. Qual bom e que suave é que os irmãos vivam em união, Qual bom, o salmista diz, qual bom, qual suave, como é bom, como é suave, como é alegre, como é leve que os irmãos vivem em união. A união, ela gera vida, a união gera paz, a união gera bênçãos de Deus, a união, ela gera a presença real do Espírito Santo na nossa vida. Aonde há contenda, aonde há divisão, aonde há acepção, não há presença de Deus. Que Deus não compactua com essas coisas. O Espírito Santo é um espírito de paz, de comunhão. Ele não pode compactuar com a contenda, com as diferenças, com o individualismo, com o formalismo. Não, o Espírito Santo, ele não compactua com essas coisas. E esta igreja, ela estava unida e por isso era uma igreja vencedora. Eclesiastes 4:12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Vendo como é bom estar unidos? Quando estamos unidos, o cordão de 3 dobras, ele pode até vir a se romper, segundo o escritor Eclesiastes. Segundo Eclesiastes, pode vir até se romper, mas vai ter muita dificuldade, vai oferecer muita resistência, e nem todos vão poder, vencer, Você vai ter uma resistência tão grande que o mal vai se levantar, vai vir, vai cair por terra. Vai se levantar um, você vence, levanta 2, levanta 3, você pode até ser vencido. Um grupo unido pode até ser vencido, mas para ser vencido, ele vai causar uma dificuldade muito grande ao seu adversário. Seu adversário vai precisar ter uma estratégia muito grande, muito poderosa para vencer um grupo unido. Então a igreja do Senhor, ela é convidada para estar unida. Por quê? Porque a igreja está no mundo, o mundo jaz no maligno. A Bíblia vai dizer em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o domínio, o controle do maligno, de Satanás. E a igreja, ela está no mundo para ser a diferença neste mundo, para ser a luz do mundo, o sal da terra. Então ela tem um adversário direto, querendo combatê-la, destruí-la, e esta igreja precisa estar unida. Esses irmãos precisam estar vivendo na fé, unidos, numa só comunhão, para poder combater contra o mal e vencer o mal, e não ser vencidos pelo mal. Então é necessário que nós entendamos isso, A comunhão, a união, ela gera resistência e força.
à tentação, ao pecado, às fraquezas, né, ao desânimo, né, à incredulidade, à incerteza, né, à injustiça, né, à ansiedade, né? Quantas pessoas, a primeira coisa que uma pessoa depressiva faz é fazer o quê? Sair do convívio social e passar a viver agora sozinha, no individualismo. Então, o individualismo é a força da depressão, da angústia, né? Mas quando você está em grupo, mesmo que você esteja fraco, tem um que está mais forte. E aquele que está mais forte, ele vai gerar motivação em você. Ele vai te ajudar a vencer aquelas dificuldades. Por isso que é importante, irmãos, congregarmos. É importante estarmos fazendo parte de um ajuntamento daqueles que verdadeiramente têm comunhão com Deus, com a sua palavra. Quando você está convivendo com essas pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da graça do Senhor, você se torna mais do que vencedor em Cristo Jesus. Terceiro ponto a se observar, né? Um terceiro pilar, um terceiro princípio básico, né, desta igreja era oração, né? Esta igreja orava e tinha ação, né? Oração é comunhão com Deus, intimidade, cumplicidade. Se dá por meio de palavras, pensamentos e a própria adoração ao nosso Deus. Oração é confissão, gratidão, petição, intercessão. Para obter resposta de Deus. Não basta orar. Você ora, mas você quer resposta de Deus. Podemos orar de qualquer maneira, de qualquer jeito, né, e ter uma resposta de Deus? Não. Não funciona assim. Para que você ore e haja uma resposta de Deus. A oração ela vai requerer de você purificação, né? Libertação dos pecados, né? Daquilo que verdadeiramente põe barreira entre nós e Deus. Porque Isaías 59, 1 e 2 vai dizer que os nossos pecados, as nossas iniquidades, põem uma barreira entre nós e Deus. E que nós clamamos e Deus não responde. Por quê? Porque o pecado ele se torna um impedimento, né? Um impedimento para que Deus, né, ele responda às nossas orações. Por isso que para que haja uma resposta eficaz da parte de Deus em nosso favor nas orações, purificação do corpo, da alma e do espírito. É necessário fé, né? Como disse, sem fé é impossível agradar a Deus. União, né? Precisa haver unidade, união com Cristo. Se você não está unido a Cristo, se não há uma união com Cristo, uma comunhão com Cristo, se você não está aliançado com Cristo, fica difícil também de você ser contemplado, né, pelaquilo que você almeja receber da parte de Deus. Submissão à vontade de Deus. Isso é importantíssimo. E a submissão à vontade de Deus vai se dar pela obediência à palavra, né? Quando você submete alguém, é que você está reconhecendo aquela pessoa como autoridade sobre você. E aí você passa o quê? Passa a obedecer àquilo que aquela pessoa passa a exigir de você. Isto é necessário, né, diante de Deus. Submissão à vontade de Deus, né? Espírito de perdão. Se você não perdoa, como você espera ser perdoado, né? Como você espera ser perdoado? Como é que você está de mal com alguém, não fala com fulano, não fala com ciclano e vai orar a Deus e quer uma resposta de Deus? A Bíblia vai nos dizer que até mesmo para você ir no altar e deixar no altar uma oferta no altar, que é dinheiro, que é bem material, a Bíblia diz que se você tiver alguma coisa contra alguém, Jesus disse que você deixa a oferta no altar, vai lá, se reconcilia com aquela pessoa, depois você retorna e aí você coloca a sua oferta no gasofilaço. E aí Deus recebe e te recompensa por aquilo que você está fazendo. Mas se você tiver de mal de alguém, se você vive uma vida onde você, né, conversa com um, não conversa com outro, tem comunhão com um, inimizade com outro, esta vida não está legal diante de Deus. Você precisa perdoar, buscar o perdão,
né? Mesmo que você não foi a pessoa causadora do problema, mas vá lá, peça perdão, se esvazie do perdão. E perdoar é esquecer. Perdoar é lançar no mar do esquecimento. Perdoar alguém é você, quando lembra daquela situação, você não sente nada, você sente paz. Se você, toda vez que lembra daquela situação lhe causa um mal-estar, uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza, então significa que você não perdoou. Porque quando você perdoa, quando você lembra daquilo ali, que está registrado na sua mente, não lhe causa nenhum desconforto. Então, isto é perdoar. Uma outra coisa, direção do Espírito Santo. Sem a direção do Espírito Santo na oração, a oração fica oca, ela fica vazia, né? Então você precisa invocar o Espírito Santo para que ele dê a direção na hora de orar. E orar é preciso. Jesus orava. Marcos 8,35 diz que Jesus bem cedo se levantava e ia para o monte para orar. Só depois da sua oração matutina ali cedo, pelas madrugadas, era que ele retornava à cidade para dar continuidade ao seu ministério. Jeremias 33,3 ele vai dizer: clama a mim, responder-te-ei, mostrarei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você quer ter uma experiência no sobrenatural de Deus, é necessário orar. Porque a Bíblia recomenda que só pela oração você vai contemplar o sobrenatural de Deus. Uma outra coisa que Jeremias deixa claro para nós é quando Jeremias escreve 29,13. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa é a mensagem que Deus envia Jeremias para dizer para o povo de Israel, que era necessário ele se entregar na oração, de corpo, alma e espírito, para poder ter uma resposta de Deus, né? Então, esses são princípios básicos interessantes. Mateus 7,7 vai dizer que aquele que pede, recebe. O que bate, a porta se abre. O que busca, encontra. Oração também é necessário que quando oramos a Deus, buscamos a Deus, é necessário termos paciência para receber o que vamos buscar de Deus e sermos também persistentes e insistentes. A parábola do juiz iníquo, Jesus diz isso, que aquele juiz era iníquo, era um juiz que não submetia aos homens, não submetia a Deus, não respeitava ninguém, homem nenhum. Mas aquela mulher, de tanto insistir na porta daquele juiz, aquele juiz deu a causa favorável àquela mulher, né? Mas se aquela mulher desiste nas primeiras vezes que ela foi, se ela nem vai por causa da má fama daquele homem, ela não tinha sido, né, abençoada, ela não tinha tido, né, resultado positivo dentro da sua necessidade. E Jesus pergunta: se esse juiz, que era iníquo, que não temia homem nenhum, que não temia nem a Deus, né? Se ele deu vitória a esta mulher, quanto mais Deus, que é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. Então, amados e queridos irmãos, não recebeu ainda, continue batendo. Não recebeu, continue lutando. Não desista. Nunca desista do seu objetivo diante de Deus. Porque no tempo dele, na hora dele, no momento dele, que é o melhor momento para mim e para você, a resposta vai chegar em nome de Jesus. Quarto pilar: obediência à palavra de Deus. Um quarto pilar importantíssimo aqui, que os discípulos não abriam mão, a gente vê isso nos textos, é que eles eram obedientes à palavra de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela traz conhecimento da verdade. E é a verdade que desconstrói a mentira e o engano. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Então a palavra do Senhor, ela vem trazer cura para o corpo, para a alma, para o espírito. Ela vem também separar cada um e coloca cada um no seu lugar. Então é necessário que você, aprenda a amar a palavra, gostar da palavra, ler a palavra, meditar na palavra, fazer aplicação pessoal da palavra na sua vida. Romanos 10,17 vai dizer que a palavra do Senhor, o ouvir a palavra de Deus, vai nos gerar fé. Salmo 107,20 vai dizer que o Senhor enviou a sua palavra, os sarou e os livrou da destruição.
Veja o poder da palavra. Ela não só traz cura, libertação, como livra o homem da destruição. Então, ame a palavra. A palavra é água viva, né? Que mata a nossa sede de justiça. É pão da vida que sacia a nossa fome, né? De graça, de amor, de misericórdia, né? Então, aplique-se a viver a palavra. Jeremias 23, 29 vai dizer: a palavra é como fogo e martelo que esmiuça um sapenha. Duas coisas no versículo aqui que nos chamam a atenção. Primeiro, que ela é fogo. E o fogo serve para purificar, para queimar as impurezas, para destruir as impurezas. Então, quando a palavra entra na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, ela tem esse poder de ir queimando, destruindo tudo que está em nós que não agrada a Deus. Ela é fogo, né, que queima, e purifica a nossa alma de todo o pecado, né? Ela também é martelo que esmiuça um sapenha. A palavra, ela é o martelo de Deus, a justiça de Deus aplicada, né, à nossa vida. Então, amados e queridos irmãos, para concluir, né, esta rápida meditação, quando esses pontos são aplicados na nossa vida, quando nós aplicamos esses pontos aqui na nossa vida de uma forma objetiva, né, sem dúvida, né, sem incredulidade, sem certeza, fazemos desses pontos aqui que eu acabei de passar para os irmãos como algo contínuo na nossa vida, vai nos gerar, né, vai nos gerar vitória. O ídolo do Senhor vai se tornar vitorioso, como foi diante daquela igreja. Os milagres vão acontecer, salvação vai acontecer, né? Vida nós vamos alcançar, né? Nós vamos alcançar a vida eterna com Deus, né? Quando nós nos submetemos a esses pontos aqui aos quais eu apresentei para os irmãos, esses 4 pilares aqui, ele trouxe àquela igreja superação diante das adversidades. Né? Trouxe foco para aquela igreja, trouxe visão, trouxe objetividade para aquele povo naquela época. E nós hoje estamos vivendo um mundo de grandes dificuldades, de grandes lutas. O adversário hoje ele tem muito mais ferramentas para nos destruir, para destruir a igreja, do que tinha naquela época. E se você estiver firmado nesses 4 pilares da igreja primitiva, com certeza absoluta, você entrará à cidade santa celestial, que está preparada, adornada para nós, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 21. Quero deixar esta rápida e breve meditação ao coração dos irmãos, né, e que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela ao máximo de pessoas que você puder, para que elas também possam ser agraciadas e abençoadas pela palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus.